Olá, seja bem-vindo nessa sequência de vídeos que eu vou demonstrar a maioria dos kits de cirurgia guiada disponíveis aqui no Brasil. O primeiro dessa sequência vai ser o da Implacil. Agradecer ao Roger, o consultor de implantes, que me emprestou esse kit. Esse kit eu já tive a oportunidade de usar algumas vezes clinicamente, fazer cirurgias com esse kit, e agora vamos mostrar ele detalhadamente. Bom, uma das coisas que a gente já pode perceber logo no estojo é que esse kit de implante ele será possível realizar apenas com os implantes Cone Morse, o Dual Cone da Implacil, de 3,5 e 4,0. Outro detalhe que esse kit tem é que a altura da anilha dele é uma altura fixa, ou seja, a distância entre o topo da plataforma da anilha e o topo da plataforma do implante é uma fixação de 11 milímetros. Vou entrar em mais detalhes explicando o que é essa anilha fixa. Bom, então aqui está um esquema do desenho do implante da Implacil para cirurgia guiada. Quando eu me refiro que a distância é bloqueada entre o topo da anilha e a plataforma do implante, eu me refiro a essa distância de 11 milímetros. Diferente dos outros fabricantes, você vai ter uma flexibilidade de poder colocar tanto essa anilha a 2 milímetros de distância da plataforma do implante, a 4 milímetros e a 6 milímetros, por exemplo. São alguns dos exemplos que tem. No caso aqui da Implacil, a anilha é diferente, a anilha é fixa. O que isso pode impactar? Se, por exemplo, um paciente tem um transmucoso muito longo, às vezes será necessário que você tenha que fazer um retalho antes de colocar essa anilha, mas como a anilha é de 11 milímetros, normalmente não tem muitos problemas com o transmucoso. Outro ponto que você deve observar também é caso você queira usar o implante a nível ósseo, o que não é muitas vezes indicado para o implante Cone Morse, né? Mas caso isso aconteça. Então, esse implante vai estar parando aqui na região da crista óssea. Então, esse jogo inteiro aqui vai estar, o conjunto, né, do guia e anilha, também vão estar 2 milímetros acima da crista óssea. Outro ponto de flexibilização que esse kit tem, que eu achei interessante, então assim, todos os comentários que eu estou fazendo agora foi através do meu uso e o que eu achei de interessante. Não tem nada que eu vi da empresa ou alguma folder institucional que eu estou seguindo. Eu estou realmente falando como foi minha utilização desse kit. Bom, então aqui a gente está com o software da Exocad, o Exoplug, que é o software dedicado para cirurgia guiada. A biblioteca da Implacil está integrada em outros softwares de implante também, mas aqui vamos dar uma olhada nesse específico. Então, aqui a gente vai observar a biblioteca, isso que eu queria mostrar para vocês. Então, na demonstração ali, a gente está fazendo o implante 4.0 por 11, certo? E aqui eu vou conseguir explicar até com mais detalhes aquela distância de anilha e mostrar como em outros também o sistema funciona, certo? Então aqui a anilha, ela vai me dar a opção de colocar a anilha da Implacil, certo? E aqui que eu tinha comentado, a densidade óssea. Aqui a gente tem a densidade dura e a mole. Vamos colocar aqui que está com uma densidade dura. Então, vou colocar o implante nessa região. E agora a gente vai poder explorar um pouco mais a biblioteca.
Então, nessa vista aqui, tangente a, a curva panorâmica, agora inclinar para deixar ele no paralelo aos dentes vizinhos, certo? Bom, então, essa altura do posicionamento do implante, quem coloca isso daqui na biblioteca do software é a empresa. Então, a Implacil definiu que essa linha branca é onde tem que estar a altura óssea do meu implante. Então, eu vou colocar ele na altura da crista óssea. Eu vou usar sempre a pior parede, né? Então, aqui no caso, a vestibular está com menos osso como referência. Deixa eu inclinar um pouco mais para igual a saída parafuso. Mas, bom, não vamos entrar em muitas tecnicalidades aqui sobre posicionamento do implante. Que a intenção é mostrar as funcionalidades da biblioteca. Então, aqui que eu comentei a distância fixa, né, entre a altura do topo da anilha. Aqui ele coloca na altura do topo o software mostra até onde é a altura do osso, né? Então está com 9 milímetros. Então a gente sabe que aqui a gente tem 3 milímetros da altura óssea e até onde é a plataforma do implante. Se a gente seguir aquele esquema que eu mostrei um pouco antes, mostrando que são 11 milímetros a distância do topo da anilha até a plataforma do implante. E aí, só por curiosidade, né? Então, se a gente usasse um outro implante, vamos usar aqui o implante da própria empresa da Exocad, que é só algo demonstrativo aqui. Então, aqui o implante de 4x10. E aí a gente vai precisar trocar a anilha, que aí era isso que eu queria estar explicando. Então, eu lembro que eu comentei mais cedo que os kits de guiada estão colocando a densidade do osso, né? E elaborando o relatório do cirúrgico de acordo com essa qualidade do osso. Eu vou mostrar mais para frente aqui como que sai esse relatório para a gente ter em mãos e entender também como que ele funciona. Então, aqui, nesse caso, a gente tem algumas opções de distância, né? Aqui está com a anilha, por exemplo, nesse caso aqui, já não ficaria muito legal, porque ela está encostando na gengiva. Não sei se está conseguindo ver aqui, o verde seria o equivalente à gengiva. Então, você não conseguiria encaixar ali o seu guia, por conta que a anilha está em contato com a gengiva e não deixaria esse guia assentar. Então, a gente pode levantar para outras alturas, né? De forma que tenha um espaço mais livre entre a anilha e a plataforma do implante. Qual que é o problema? Quanto maior essa distância aqui, maior são as frestas e maior distorção você vai ter. Mas assim, nada extremamente crítico. Essas distorções, elas podem ser reduzidas se a gente fizer uma boa inserção dos materiais na boca do paciente. Então, um bom guia, na hora que estiver colocando, fazer uma pressão na mão, de forma que a mão não vai inclinar para algum lado e perder a orientação. Então, assim, quanto maior a broca, maior a distorção. Mas essas dificuldades com experiência clínica podem ser mitigados. Outro problema de ter uma distância muito alta aqui, ó, entre a altura da plataforma do implante e a plataforma da anilha, é que quanto maior, menor o seu espaço também dentro da boca. Então, imagina que todo esse comprimento aqui, ó, tá vendo?
da broca, aqui tem o contraângulo ainda, tem que entrar na boca do paciente. Então, muitas vezes em dente posterior, às vezes precisa de uma abertura muito grande, não é possível trabalhar com umas anilhas com um espaço tão grandes, certo? Então, aqui quando a gente olhar o relatório cirúrgico, a gente tem algumas informações que esse relatório está ficando cada vez mais ilustrativo, mais fácil de entender, mas daqui na versão dessa biblioteca ainda não tem uma sequência completa de passo a passo. Mas acredito que em breve isso será atualizado. Então aqui a gente tem essas informações, né, de cada altura, as especificações do desenho técnico do implante, e aí todas essas informações aqui de alturas, elas vão estar escritas aqui também. Então, descrito qual que é o implante que vai ser usado, o diâmetro da plataforma, do corpo, enfim. E aqui que está a parte das informações da anilha e das brocas, né? Então, a broca aqui que a gente vai estar usando, tá vendo? É de 4 milímetros, a última broca por 11 milímetros. E aqui também a gente consegue ver aquela distância da plataforma, né? Então, a distância do topo da plataforma até a plataforma do topo da anilha até o topo da plataforma do implante, 9 milímetros. Do topo da anilha até a altura do osso são 9 milímetros. Então, que são essas que lá na hora do planejamento apareceu só os 9 milímetros, né? Então, seria essa distância aqui, distância da anilha até o osso, que são de 9 milímetros, mas a distância da anilha até a plataforma do implante são 9 milímetros. Então, é isso que a gente tem nesse relatório. Bom, então o ponto que eu achei interessante de flexibilização desse kit é na ordem da sequência de instalação dos implantes. Então a gente vai pegar aqui a chave de instalação, no caso aqui é a 40. Se você reparar, aqui a gente tem um stop dela. Nessa e em todas as outras brocas também. Então, se lá no planejamento eu coloquei um implante de 8 milímetros, durante a cirurgia eu não preciso ficar pensando nisso. Eu só vou pegar os instrumentais corretos de cada passo e vou introduzir a fresa até ela chegar nesse stopper, aqui como está nesse vídeo. Mas o que acontece? Eu quero que, por exemplo, durante a cirurgia eu percebi que não bateu exatamente como eu queria. Eu quero mudar e enterrar mais 1 milímetro, por exemplo. Com as chaves longas aqui, manuais, você tem essa opção. Então aqui eu tenho a normal, né? Então com o stopper que a gente viu agora, né? Então, ele está nessa distância. Então daqui até a plataforma do implante são 11 milímetros, né? Daqui até aqui. E agora, quando a gente compara com a outra, a chave longa, a gente vai reparar que aqui temos três pontinhos, 3 riscas, né? Então cada risca significa 1 milímetro. E a primeira listra significa os 11 milímetros. Então, se a gente colocar aqui uma chave lado a lado, a gente vai perceber que elas são do mesmo tamanho, batendo ali naquela lista da primeira lista, que vai dar os 11 milímetros, tá certo? Então, se eu quiser enterrar mais 1 milímetro ou mais 2 milímetros, eu posso simplesmente, de forma flexível durante o planejamento, enterrar esse implante mais 2 milímetros com a chave manual. Então aqui seria a posição do planejamento, 11 milímetros, e aqui eu tenho mais essa flexibilização para descer mais um pouco o implante, caso seja necessário na cirurgia.
Então, o kit da Emplacil, ele vai ser um kit clássico de cirurgia guiada. O que significa esse kit clássico? Eu que coloquei esse nome agora, não tem uma definição. Mas o que eu considero um kit de cirurgia clássico? Uma anilha metálica num guia de resina, com uma anilha de um diâmetro grande, que normalmente vai seguir a sequência de todas as fresas, com um redutor de anilha. Ou seja, imagina, eu preciso começar com a primeira broca de 2.0, certo? A lança. Se eu for começar com a lança e a anilha for de 4 milímetros, que vai ser meu implante final, como que eu vou variar de um passo para o outro, certo? Então, se eu pego a de 2 milímetros, ela vai ficar aqui solta, né? Não tem nada de guiado, né? Seria só como um guia tradicional, mas não uma cirurgia guiada. Então, a gente tem esses redutores de anilhas, que também do inglês chamam de handles, a gente coloca aqui. Então, ele vai transformar esse furo de 4 milímetros para 2 milímetros. E eu consigo colocar essa chave de 2 milímetros sem nenhum problema. Perfeito? Depois disso, a sequência de fresagem segue o padrão normal. Interessante nesse kit que cada fresa aqui, então a gente consegue ver que são 5 alturas de implante que a gente vai ter nesse kit. Então, 7, 9, 11, 13 e 15. Que é exatamente os implantes, alturas disponíveis desses implantes na linha do Cone Morse Duo, para a cirurgia guiada. Certo? Então, depois de 2,5, a gente vai para 3,5. A gente vai aqui usar, no caso, o implante de 11, certo? Então, a gente coloca o de 11 e finaliza com opa lá, peguei a chave errada. Pegar uma fresa de 3,5 por 11 de altura. E ela vai ficar exatamente estável. Você percebeu que é muito fácil perceber quando você comete um erro, né? Então eu peguei uma fresa de 3 com um redutor de anilha de 3,5, eu percebi que tinha uma folga maior do que o normal. Beleza? Então esse é um sistema clássico, com anilhas metálicas num guia plástico com redutores de anilhas. Mas seguindo a sequência aqui no canto esquerdo do kit, a gente tem os pinos de ancoragem, ou aqui eles chamam fixadores e a fresa. Bom, esses pinos de fixação, normalmente eles são mais usados eles vão ser mais usados em casos de pacientes desdentados. Eu, particularmente, não uso guia de fixação em pacientes dentados. Eu costumo fazer esse encaixe aqui no dente com um pouco menos de alívio e o próprio guia, ele trava aqui. E muito importante, que até nesse guia está bem legal, esse guia foi feito pela Emplacil, então agradecer a Emplacil mais uma vez por ter disponibilizado todo esse equipamento aqui, o hands-on, essa demonstração. Então, as janelas de inspeção são algo muito importante. O que são essas janelas de inspeção? São essas aberturas aqui, certo? Aqui, que a gente consegue ver se o guia encaixou. Se o guia encaixou perfeitamente no dente, né? Então, se eu sei que o guia assentou até o final, ele tem que estar encostando na oclusão do dente. Isso é um erro comum, muitas vezes, que a gente não percebe se o guia está bem assentado e o implante fica acabando ficando supra-ósseo do que foi planejado. Então, conferir se o guia está bem assentado é muito importante. As brocas de fixação, elas vão direto nas anilhas de fixação, não tem redutor de anilha. Então, a broca de 1.3, que ela vai entrar aqui direto, e após a perfuração com as fresas de fixação, a gente coloca o pino de fixação. Já vou fazer essa demonstração também. Então é isso sobre os guias de fixação.
Então, o kit de cirurgia guiada Implacil, ele é bem sucinto, curto e eficiente. Então, basicamente, aqui vamos ter as partes iniciais, que são a lança, fixação, redutores de anilhas, fresa 3, 3,5 e 4, do número 7 ao 15, e as chaves de instalação, do 3,5 e do implante de 4. Aqui as chaves 1.7 hexagonal para colocação do cicatrizador ou do velho implante, chave extensora, profundímetro e torquímetro. Então agora eu vou começar a perfuração do pino de fixação. Vou pegar a chave aqui, a fresa 3.0. O ideal nessa hora é que o seu auxiliar consiga, ou ideal que você também, consiga estabilizar bem esse guia, porque a partir do momento que a gente colocar os pinos de fixação, vai ser a posição que o guia vai ficar. Então vamos lá. Ó, diferença da cirurgia guiada aqui que a gente pode ver. E se eu estivesse fazendo na mão livre, eu teria que estar me inclinando e vendo exatamente onde eu estou furando. Na cirurgia guiada, você pode simplesmente confiar no guia e fresar. Bom, então eu gosto de fazer uma sequência. Então eu perfuro e já coloco um pino de fixação já para travar esse guia. Então eu gosto já também de fazer do outro lado. Então, tá. Sim, esse é um furo que depois não tem que ser feito, não precisa suturar, não precisa fazer nada. O próprio organismo fecha, é bem fino mesmo. Então agora vamos seguir o último pino de ancoragem, que é aqui no palato. Sempre observar, isso daqui vale para todo o sistema de cirurgia guiada, não só para esse, mas para todos. Se você está sentindo alguma tensão, não está encaixando, está muito duro para entrar, significa que você não está no certo eixo de inserção. Então eu recomendo entrar com a mão um pouco mais mole, assim, até você encaixar, que sentiu que está na posição, encaixou com passividade, não está retentivo. E aí depois, com a mão firme, aí sim a gente vai perfurar. Porque por mais que a gente está fazendo cirurgia guiada, ó, esse movimento assim, tá vendo? Eu não tô conseguindo chegar até lá. E aí eu pego e tento inclinar mesmo assim, tá vendo? Eu tô já perdendo a precisão nessa perfuração. Mas aqui é um pino de fixação, então não temos maiores problemas. Então, beleza? Aqui. O guia tá firme. E vamos começar agora a fresagem do implante. Bom, então como a gente vai fazer a fresagem do implante 4.0 por 11, eu vou seguir essa sequência de fresagem de 4.0 por 11. Se durante a perfuração a gente perceber que a densidade do osso está um pouco mais dura ou mais mole, aqui a gente já me dá uma sequência de subfresagem. Mas claro, quando você está fazendo na mão livre, é um pouco claro, né? Você sente que tá o osso mais poroso, então você vai subfresar a maxila, por exemplo. Mas por que nos guias de cirurgia guiada, eles normalmente escrevem, deixam assim? Porque no relatório, como eu vou mostrar aqui daqui a pouco, no software a gente pode identificar se o osso está mais duro ou mais mole. Apesar do que eu acho que tem controvérsias, porque tomografias de cone beam, elas não são calibradas em águas, ou seja, a densidade daquele objeto não é feita em ounce unit, né, como na tomografia computadorizada médica. A tomografia do tipo cone beam ela é feita por escalas de cinza, que não é calibrada. Então, você vê a densidade óssea, se está mais poroso ou não, como alguns softwares às vezes acabam indicando que aquele é um osso duro, um osso mole, acaba não sendo muito confiável. Apesar do que tem literatura comparando
essas incidências e dizem que é bem próximo usar a equivalação, a comparação entre Hounds Unit e as escalas de cinza. Mas bom, esse é um outro tópico. Voltando, as fresas, então, no kit de sequência, o planejador pode colocar lá, esse é um osso mais mole, então fresar até a fresa anterior, por exemplo. Então aqui está escrito no guia, então implante 3,5, essa é a última fresagem, o implante 4, subfresagem, por exemplo, para os ossos tipo 3 e 4, e aqui para o implante 4, fresagem dos ossos 1 e 2, certo? Então vou começar pela primeira fresa, a de 2,0. Opa, quase me esqueci do redutor de anilha. Vou pegar. Beleza. E vamos fresar aqui até a broca chegar no redutor de anilha, tá vendo? No stop. Então essa é a altura ideal. Então, o kit de fresa, do kit para a sequência de fresagem para o implante 4.0, da 2.0 a gente já vai para 3,5, então é o implante de 11. Vamos colocar o implante de 11. Fresa, a redutor de anilha 3,5. Perfurar até esse ombro do stop encostar no redutor de anilha. Depois eu coloco. E agora, para a fresagem do implante de 4 milímetros, a gente usa o próprio tambor aqui, tá vendo? Esse redondo da fresa, direto na anilha de 4.0. Então aqui, para a última fresagem, a gente não precisa do redutor de anilha. Isso eu acho um ponto positivo, de ter só 2 redutores de anilha e a última broca ser um tambor parametrizado de 4 milímetros que bate com a espessura da anilha. E aí você está se perguntando, por que o implante de 4,5, o implante de 3,5 eu não posso usar na anilha de 4? Pode, né? Seguir aqui a sequência do implante de 4, só que usando de 3. Mas por que existe uma anilha de 3,5 também? Isso é interessante. Por exemplo, olha o espaço interdental, aqui o espaço entre que tem na região aqui do 13. Uma anilha de 4, muitas vezes vai pegar nos dentes vizinhos. Então, por isso que a de 3,5 muitas vezes é bem necessária para regiões de espaços pequenos. Agora que a gente já acabou a fresagem, eu vou fazer a instalação do implante. Vou colocar rotação de 20 e vou colocar 30 newtons de torque. Então, 20 no implante. Um cliente de 4,5, pegar a chave com o motor. Então, levando em boca.
encostou no osso, aqui na gengiva, no caso, né? E vamos fazer a instalação do implante. Essa hora aqui é muito importante você manter a mão firme para que você não faça a instalação do implante errado aqui. Então, agora que entrou já o tubo até o final, tudo bem, mas, por exemplo, às vezes o implante está aqui e esse é o momento crítico, tá vendo? Em que o tambor ainda não está em contato com a anilha. Então, esse momento que a gente tem que tomar cuidado para não estar entrando assim um pouco torto e acabar batendo aqui o ombro, e isso atrapalha muitas vezes na descida do implante. Então, agora vamos finalizar com a chave manual. Que o implante não desceu até a posição final. Como é que tem essa gengiva um pouco grossa aqui de borracha na cara, fica empurrando a chave, né? Vamos lá. Agora você está vendo que ainda falta bastante para o implante descer, mas já bateu aqui o torquímetro no dente vizinho, então a gente vai usar o prolongador e assim vamos ver encostando. Beleza. Na hora que encosta, a gente para, ele não tem, às vezes a gente consegue colocar aqui um indicador onde é o hexagonal desse implante, mas aqui a gente não tem nenhuma marca no implante dizendo onde que devemos parar de apertar. Então, a gente na hora que encostou, sentiu que encostou, para, já chegou na posição ideal do implante. Beleza. Então, agora só ficou faltando a gente colocar o tapa implante. E acabou. E aqui, normalmente, antigamente era uma discussão grande na literatura se ele fazia a cirurgia do tipo com ou sem retalho. Já está muito comprovado na literatura que não tem problema nenhum de fazer sem retalho. Aqui no caso, eu perfurei direto na gengiva, mas alguns kits você vai apresentar o punch rotatório, né, que você abre, mas aí nesses casos tem que usar um cicatrizador para não cobrir a gengiva. Nesse caso aqui, às vezes um cicatrizador nem é necessário, apenas uma pequena sutura já resolve. Então, removendo aqui os pinos de fixação. Eu acho que fica mais fácil, aqui eu fiz um pouco diferente do que eu normalmente faço. Eu acho que fica mais fácil remover esses pinos de fixação seguindo a mesma ordem que eu coloquei. Então esse aqui foi o último que eu coloquei, então eu comecei tirando por ele e fazia a mesma sequência. Bom, então é assim que ficou o nosso implante. Ali o pequeno furo, como eu disse. E aqui, os furos do pino de ancoragem, a gente não consegue perceber. Vai ser a mesma coisa assim na cirurgia, vai ficar só um pontinho ali de sangramento que logo já cicatriza muito rápido. Bom, então era isso, o kit da cirurgia guiada. Não esquece de seguir e deixar o seu comentário. Qual outro kit você gostaria de assistir? Também, se você precisar de qualquer ajuda no seu planejamento de cirurgia guiada, entre em contato com a gente. Temos a Inova Praxis, que é nosso centro de planejamento. Então, se você quer começar a cirurgia guiada e ainda está em dúvida de como começar, a gente disponibiliza os kits, fazemos aluguéis de kits, também fazemos a cirurgia com você, se caso necessário, vai um colega dentista nosso e está lá com você na cirurgia para sua primeira cirurgia guiada. E então é isso, qualquer dúvida, entre em contato com a gente.